Fala, rapaziada do meu canal, são todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, gravo pra vocês um vídeo sobre esse livro, né? Notas do Subsolo, de Dostoiévski. Bom, sem muita enrolação, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre um capítulo em específico desse livro, que por sinal é uma baita de uma obra. Quando eu finalizar, né, que eu tô lendo ele ainda, eu trarei a análise do livro aqui pra vocês, tá? E bora lá, se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante. Quer ficar mais inteligente? Na aba playlists do canal vai ter outros conteúdos para você ficar mais inteligente. Lá tem política, filosofia. Aliás, por conta, né? Agora vai ter as eleições de 2026 para presidência. Vai ter muito vídeo de política, tá? Tem até vídeo pré-pronto aí que vai sair para vocês. Então, só acompanha porque política vai pegar fogo. Aliás, política até ganhou as enquetes lá na aba posts, né? Política ou filosofia, vocês escolheram política, né? E foi uma briga muito boa, viu? Uma hora a filosofia tava na frente, uma hora a política tava na frente. Bom, hoje eu quero fazer o seguinte, eu tô com esse livro aqui, ó, Notas do Subsolo de Dostoiévski, para você quiser comprar, ó, esse aqui, ó, essa edição aqui, né? Essa edição aqui eu peguei na biblioteca da minha escola, né? Tava lá, peguei, achei interessante um livro desse na biblioteca de uma escola. Hum. E hoje eu quero fazer uma leitura com vocês sobre uma parte, né, que o protagonista do livro fala sobre consciência. E essa parte ela vai casar muito com o que Camus fala, com o que Sartre fala e com o que eu falei aqui no meu canal sobre raso e profundo nas aulas e no meu material. Então acho que vale a pena eu fazer a leitura. Então, primeiramente, eu vou fazer a leitura aqui do capítulo 2, ó. Capítulo 2 acho que não vai focar, ó. Aí aqui está escrito capítulo 2, aqui tem um texto, aí aqui tem a continuação do texto e tem algumas partes interessantes aqui, tá? Não pretendo ler tudo, eu pretendo ler pausando e dissertando com vocês e assim a gente vai tirando conclusões, perfeito? E para contexto, o contexto do livro é o seguinte: a gente vai ter um personagem, né? Esse personagem ele é meio amargurado, meio raivoso, meio solitário, que possui uma consciência da consciência, né? Uma consciência do seu próprio ser, uma consciência estendida, a mais do que os seres humanos comuns costumam ter, né? Vamos lá. Agora desejo lhe contar, queiram ou não ouvir, porque não consegui me tornar nem ao menos um inseto. Afirmo-lhe solentemente que muitas vezes quis me tornar um inseto, mas não mereci. Asseguro-lhe que ter uma consciência exagerada é uma doença, verdadeira e completa doença. Para o dia a dia do ser humano seria mais do que suficiente a consciência do homem comum, ou seja, a metade ou um quarto menor do que a proporção que toca a cada pessoa evoluída do nosso, infelizmente, século XIX, que ainda por cima tem a infelicidade excepcional de morar em Hamburgo, a cidade mais abstrata e primitiva de todo o globo terrestre. Abre aspas. Há as cidades primitivas e não premeditadas, fecha aspas. Seria inteiramente suficiente, por exemplo, uma consciência igual à dos outros chamados indivíduos e homens de aço diretos. Aposto que os senhores não estão pensando que estou escrevendo tudo isso por ga gabolice, para fazer graça às custas dos homens de aço. E estão pensando que nenhum gracejo de pessimismo gosto. Faço tinir meu nobre, como o meu ofício, mas os senhores que podem se gabar das suas próprias doenças e ainda usá-las para fazer pilhas. Eu li um. Eu li o primeiro verso para vocês, né? Primeira estrofe do texto. E, bom, aqui a gente vê um negócio interessante, né? A gente vê o Dostoiévski, querendo ou não, questionando a consciência da consciência. É interessante pensar que aqui, nessa parte especificamente que eu li para vocês, é uma parte onde ele está se perguntando, né? Será que era melhor um homem ter uma consciência comum para viver sua vida? Além de ser uma grande consciência? E aí a gente entra em várias especulações, né? Além dele, querendo ou não, se autodepreciar, falando que o século XIX é ruim, e ele mora na cidade de Hamburgo, né? Eu não me lembro onde fica Hamburgo.
especificamente de fica Hamburgo, né? Não me lembro da data, do país, nem nada do tipo. Mas é interessante que a gente pode ver um grande escritor como Dostoiévski questionando, querendo ou não, a questão da consciência. Eu acho que a questão da consciência ela é muito mais abstrata do que todos nós procuramos, olhamos, falamos. A questão da consciência, ela tá, querendo ou não, ela tá querendo ou não intrínseca ao seu próprio ser. Eu acho que o Alice tá aqui também, né? Quando eu estava conversando há um tempo atrás com meus amigos intelectuais, né? Dois amigos intelectuais que eu tenho. Aliás, se eles assistirem esse vídeo, um abraço. Meu parceiro intelectual Kieran, meu parceiro intelectual Matheus. Um abraço para esses dois parceiros. E a gente estava conversando, né, sobre a questão da consciência e, querendo ou não, a gente chegou numa parte onde é interessante porque a gente chegou numa parte onde a gente se questionou se a consciência ela é intrínseca ao ser humano, ou seja, se a consciência ela é intrínseca, ela é junto com a minha pele, ela é junto com toda a minha pele e os meus ossos, ou se a consciência é algo abstrato além do meu físico. E aí é engraçado porque esse assunto ele tem duas vias. Eu vou chamar de duas vias, mas claro, filosofia, essa história sempre atravessa mais de duas vias, ok? Só para deixar claro aqui, então eu vou simplificar, né? Se a consciência ela for unida ao meu próprio ser, unida ao meu físico, ou seja, quando eu morrer, a minha consciência deixa de existir no plano da Terra. Claro, se existir o céu e o inferno, ótimo, minha consciência vai para lá. Se não existe céu e inferno, bom, minha consciência deixa de existir, apenas. E se a minha consciência for algo abstrato, mágico, fora do meu físico, então a gente tira a conclusão de que, opa, existe algo além da vida, ou algo depois da morte, né? Porque para onde vai minha consciência depois disso, né? Há relatos e há pessoas que dizem que a sua consciência ela vai para animais, né, bichos, outros que você renasce. Eu acho que essa parte não gostaria de entrar, né? Até porque não tem muitas conclusões nessa parte. A gente vai lutar com coisas imagináveis, né? A gente não tem conclusões de fato, textos de fato que explique realmente. Eu não posso usar, por exemplo, a Bíblia para justificar que Deus existe. Por que eu não posso fazer isso? É muito simples. Como é que eu vou usar algo que aparentemente Deus influenciou para criar, para falar que Deus existe? Não tem sentido algum. Você tem que usar algo de fora para comprovar que é real. Por exemplo, eu estou com raiva, né? Eu não posso falar que eu estou com raiva. Por que a raiva existe? Porque eu estou com raiva. Não, não, não. Eu tenho que citar algo de fora. Existe raiva, o Gustavo está com raiva por quê? Ah, tá com raiva por causa daquilo e daquilo, ok? Algo externo que comprova porque eu estou com raiva. E se você quer ser mais aprofundado, raiva existe ou não? Claro que existe. Existem vários artigos científicos que comprovam que a raiva existe. Aí a gente chega nessas conclusões, entendeu? Então, voltando para o texto, né? Por isso que eu acredito que é muito interessante como o Dostoiévski vai falar isso aqui. Bom, vou continuar, tá? Aliás, o que estou dizendo é isso que todos fazem, vangloriar suas doenças. E faço, talvez, mais do que todo mundo. Não vamos discutir. Minha objeção é absurda. Apesar de tudo, estou afirmando, convencido de que não só a consciência em alto grau é uma doença, como também o que é qualquer consciência. Insisto nisso. Deixamos isso de lado por um minuto. Responda-me o seguinte: por que o motivo, nos exatos minutos em que eu era mais capaz de perceber todas as sutilezas de tudo e que é belo e sublime, como se costumava dizer aqui numa certa época, como que propositalmente eu não as percebi, cometi atos indecorosos, atos que tais que bem resumindo, atos que talvez todos pratiquem, mas que, como de que propósito, aconteciam comigo exatamente no momento em que eu mais tinha consciência de não se deve absolutamente praticá-los. Quando mais a consciência eu tinha do bem e de todo esse belo e sublime, mais afundava no meu lado, mais capaz me tornar de adolar-me nele completamente.
Cara, primeiramente eu peço desculpas, né? É um escritor que escreve um português, é traduzido para o português, é por isso que é tão complexo de ler. Mas explicarei de toda forma, né? Aqui é literalmente o personagem que o Dostoiévski criou, questionando e meio que acusando a consciência de toda a miséria e desgraça que esse personagem viveu, né? Porque que ele vai falar que quanto mais ele tinha consciência, mais profundo e mais atolado em coisas ruins ele ficava. E é interessante pensar e é interessante ver como que esse personagem aqui, ele é muito depreciativo. Porque eu discordo completamente com a visão que esse personagem tem. Acredito que quanto mais consciência você ter, mais fácil é de você burlar coisas que são falsas e mundanas, e mais fácil é para você ter paz, paz intelectual, absurdo pela vida, como diria Albert Camus. Então é uma questão interessante. Claro que há dias e dias, há dias que você concorda com esse personagem, há dias que você discorda com esse personagem, mas de uma coisa é fato. É... Uma vez que você tem a consciência, eu falo isso no Raso e Profundo, tá? Uma vez que você tem a consciência, você conseguiu ela, você estudou tanto, evoluiu sua consciência, conseguiu evoluir ela de um certo modo tão forte, você não consegue mais voltar. E você não consegue ignorar que essa consciência existe. Porque se você ignora, você está ignorando algo dentro do seu próprio ser. Essa é a questão, essa é a briga. A gente está falando disso aqui. Então, assim, querendo ou não, eu entendo, eu compreendo de que é interessante a gente olhar para tudo isso e a gente ver que o personagem ele não tá errado, né? Ele não tá errado, mas a gente vê como ele age, querendo ou não, mais pro pessimismo, né? Bom, vamos prosseguir aqui. Mas a característica mais importante era que parecia que não era por acaso que isso acontecia comigo. Era para ser assim mesmo, como se isso fosse o meu estado mais normal e de maneira nenhuma uma doença ou avaria, o que finalmente tirou a vontade de lutar contra esse defeito. O resultado disso foi por pouco não acreditei, ou talvez tenha mesmo acreditado que seria o meu estado normal. E no início, bem no comecinho, quando sofrimento passei pela luta, não acreditava que o mesmo acontecia com as outras pessoas, e por isso escondi isso comigo, em um segredo, durante toda a vida. Senti vergonha, até mesmo que ainda sinto. Chegava ao ponto de sentir uma satisfação secreta, anormal, sardiazinha, ao voltar para o meu canto. Numa daquelas noites em Hamburgo, e incessantemente perceber que naquele dia novamente fizeram uma canalice que normalmente que tinha sido feita não poderia ser desfeito, e lá dentro secretamente me remoer, me retalhar e me sugar, até que a amargura se transformava finalmente numa doçura infame e maldita, e finalmente num deleito sério e decisivo. Sim, num deleito. Insisto nisso. Foi por isso que fiquei nesse assunto e ainda querem saber com clareza. Outras pessoas costumam ter tais deleites. Explico-lhes. O deleite aqui deriva precimente da consciência e excessivamente. A palavra está separada, galera. Excessivamente. Claro, de minha humilhação e de que você sente que já chegou ao derreito limite e que isso é detestável, mas também de outra coisa é impossível, que já não tem saída, já não pode mudar. Mesmo se ainda restasse tempo e fé para transformar em algo diferente, provavelmente você mesmo iria querer se transformar e quisesse ainda assim, não faria nada, porque talvez não houvesse no que se transformar. Mas o principal e fim derradeiro é que tudo isso transcorre de acordo com as leis normais e básicas da consciência, amplificada e pelo inércio derivada diretamente dessas leis
E, consequentemente, nesse acaso, não é só possível transformar-se, com simplesmente não se pode fazer nada. Por isso, ressuscitas o seguinte, em consciência da consciência amplificada. Você está em ser um patife, como se fosse consolo para um patife, se ele mesmo já percebesse que é realmente um patife. Mas basta, de ora, falhei pelos cotovelos e o que expliquei? Como se explicar o deleite nesse caso? Mas ei, deixe-me explicar, irei até o fim. Por isso foi por isso que peguei a pena. Bom, eu acho que eles têm uma noção do que eu tô lendo aqui. E agora fico com a missão de explicar para vocês. Esse restinho que eu li, né, que eu dei uma travada, porque querendo ou não, as palavras elas vão juntando, né? Palavras difíceis com várias palavras difíceis, e aí quando você pensa que não, você está fazendo uma leitura densa e difícil, porque realmente é uma leitura densa e difícil. Mas eu acho que vale a observação aqui de algumas coisas, tá? Primeira delas, a gente vê que o próprio personagem que o Dostoiévski criou se perde na própria consciência. E vamos lá. Você não pode se perder na sua própria consciência. Porque quando você se perde na sua própria consciência, é quase certo de que você vai afundar. Porque cada sujeito tem sua própria consciência, ok? Certo. Cada sujeito tem sua própria consciência e é isso. Alguns com mais consciência, outros com menos consciência. Alguns com consciência amplificada, como diz o livro, para todo mundo. Outros com consciência amplificada apenas para um tema. Mas as pessoas elas são diversas nesse quesito, né? E a questão é, se você se perde, assim como o personagem principal se perde na história, falando que às vezes parecia normal essa consciência absurda que ele tinha e ele se pergunta se outras pessoas têm também. Eu já passei por essa mesma fase de me perguntar se as outras pessoas têm essa consciência que eu também tenho. E a questão aqui não é se perguntar se elas têm a mesma consciência. Elas têm uma consciência. Isso é um fato e é inegável, ok? Porque se não tivessem consciências, elas agiriam puramente pelas emoções. Tá? Puramente pelas emoções. Elas não agiriam de uma forma elaborada. Claro que, né? Eu não posso vir aqui e falar para vocês que elas agiriam de forma irracional, porque o ser humano age de forma racional sempre. Né? Se engana quem diz que o ser humano agiu de forma irracional. A gente fala que o ser humano agiu de forma irracional quando não convém com os padrões da sociedade. Então, por exemplo, se eu ficar com raiva e tacar um copo na parede, vão falar que eu agi de forma irracional. Não necessariamente. Alguma parte do meu cérebro ainda interpreta que ficar com raiva e tracar um copo na parede é um sistema de revolta. Foi totalmente racional, sem o meu controle. Então, enfim, eu não posso vir aqui falar para vocês que isso é irracional e etc. Entende? Mas eu posso falar para vocês, não se percam na própria consciência. Assim como o personagem principal desta obra se perde na própria consciência, não podemos nos perder na sua própria consciência, porque de lá que vem o próprio inferno. Né? Até diria que se o inferno existe de verdade, o inferno é a nossa própria consciência. Ela é capaz de criar fantasias, medos inexistentes, ela é capaz de criar um cenário hipotético inacreditável, ela é capaz de... Cara, a consciência ela é tão abstrata e infinita, vale lembrar que a nossa consciência ela é infinita. Ela só é pequena porque ela é limitada de acordo com as coisas que a gente conhece. Então, por exemplo, uma pessoa que conhece sobre futebol, por exemplo, eu gosto muito, particularmente, eu nos meus tempos livres sempre tô assistindo uma partida de futebol, eu jogando futebol, né? Seja jogando mesmo. Para você que não sabe, uma curiosidade, hoje eu jogo como goleiro, né? Eu já joguei antes em outras posições do campo. Mas enfim, a nossa consciência ela é limitada. Então, o sujeito, como eu estava falando, que gosta de futebol, muitas das vezes ele vai basear as suas coisas, dar exemplos baseados em futebol, porque ele vive o futebol, né? Ele está infiltrado nessa cultura. Mas o sujeito que não conhece futebol, ele vai pegar uma outra referência de outro lugar para trazer para o seu ponto. A nossa consciência ela é infinita. Ela é capaz de viajar pelo mundo. Se você viaja pela Europa hoje e implementa a cultura europeia em si, quando você for falar algo, você vai estar rico de cultura europeia.
ok? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Comprem o livro, eu acho que vale mais a pena vocês comprarem o livro. Eu peguei emprestado, mas enfim, tem uma biblioteca por perto, pegue emprestado também, porque é importante e você aprende muito mais lendo do que me ouvindo, sendo bem sincero, tá? Você sempre, em qualquer youtuber, você vai aprender muito mais lendo conteúdo do que só ouvindo o youtuber falar alguma coisa. É isso, rapaziada, valeu, tamo junto e fui.